Olá para você, estamos passando mais uma vez para compartilhar com você algumas ideias, alguns pensamentos que com certeza podem e poderão ajudar você no que diz respeito às suas metas, tanto como pessoa, indivíduo, como empresa. E é importante que lembremos-nos sempre que toda meta ela precisa ser realista. Às vezes falamos de metas na empresa, por exemplo, eu quero multiplicar minhas vendas na empresa. Então, para que você multiplique as vendas na sua empresa, é importante que haja uma meta. Mas como vou multiplicar as vendas na minha empresa? Como eu vou maximizar o potencial da minha equipe de vendas, por exemplo? Como farei com que os meus parceiros, os meus colaboradores comprem a minha ideia? Então são vários fatores, por isso que toda meta precisa ser mensurável. Ou seja, é importante também que toda meta seja específica. Por exemplo, na minha empresa existe muita fofoca. Os meus colaboradores, alguns são parentes e há uma intriga, não há uma liga entre esses parceiros. É o que eu ouço muito. Então, como eu vou trazer uma meta para que a minha empresa seja um ambiente de paz, apesar que paz é muito subjetivo quando se fala de empresa, mas para que haja harmonia entre os colaboradores, eu preciso ser específico. Como? Entendendo o problema, estabelecendo um plano de ação diante desses problemas, para que os meus colaboradores comprem a ideia de que se um puxa para trás, toda a equipe perde, todos perdemos e ninguém ganha. E estabelecemos uma meta em cima dessa ação, desse problema, para que assim a empresa possa maximizar o seu potencial. Ou seja, sua meta deve ser específica. Dizer que você quer, dizer como você quer, de que forma você quer, por que você quer alcançar essa meta. Então são uma série de fatores que podem ajudar. Outra coisa, toda meta precisa ser mensurável. Por exemplo, eu quero parar de fumar. Um exemplo. Parar de fumar como? Você quer diminuir a quantidade de cigarros? Você quer parar de fumar de uma vez? Você quer ir aos poucos diminuindo a quantidade de cigarros? São metas. Por isso, toda meta precisa ser mensurável. Às vezes encontro colaboradores, empreendedores, empresários que dizem, não, eu quero alcançar tal meta, mas não são metas mensuráveis. É importante que se aplique detalhes para cada meta. Então, diante de toda essa problemática, esta ação, às vezes, muitos empresários correm sem uma meta mensurável. Aí corre e não chega a lugar nenhum, se cansam, entram num cansaço emocional, num cansaço mental, a equipe percebe todo esse problema, esse cansaço e não avançam para nenhum lado. Por isso que é importante você entender esses princípios. Outra coisa, as metas precisam ser atraentes. Para quem? Para o empresário, para o gerente de vendas, para o gerente de equipe, mas também para os colaboradores. E como fazer com que uma meta seja atraente? É envolver as pessoas, é envolver a equipe, é fazer com que a equipe compre essa meta, esse objetivo. E quando todos compram esse objetivo, automaticamente
Todos caminham para um lado só, para uma só direção. Então, aquela força ela é maximizada, ou seja, as barreiras se tornam quase que invisíveis. As barreiras que existem, o atendimento, as vendas, ou até mesmo o relacionamento intrapessoal ou interpessoal dentro de uma organização, quando todos compram, a ideia fica mais fácil. Um outro ponto importante: toda meta precisa ser realista. Aí eu posso colocar aqui realista com o mercado, realista com a equipe que você possui, realista com a cidade que você mora, realista com a economia do país. Realidade. Porque não adianta você colocar uma meta inatingível que automaticamente isso vai desmotivar os seus colaboradores. Por isso que toda meta precisa ser realista. Um outro ponto, é importante que as metas sejam colocadas dentro de um tempo. Toda meta precisa ter início e fim. Porque se não há uma meta com início e fim, a coisa fica solta, divaga. E vou dizer algo a você aqui, em tempos de crises, quando eu falo crises, não são crenças equivocadas, não é viver com medo, não é isso, mas crise em que aspecto? Por exemplo, se você começa um negócio e o seu negócio vai bem, é só você olhar, em pouco tempo surgirão vários negócios iguais aos seus. Por quê? Surgem os aventureiros, aqueles que acham que tudo é fácil. Aqui um pequeno exemplo: se você monta uma loja que vende, por exemplo, celulares, relógios, enfim, e você começa a se dar bem no seu negócio, automaticamente, com o passar do tempo, vão surgir outras lojas vendendo o mesmo produto. O que fazer então diante dessas situações? Entender que suas metas precisam trabalhar em cima de tempo, mas é importante também, o último tópico, que você precisa se reinventar. O empreendedor, o microempresário, o empresário que não se reinventa hoje, ele é atropelado pela concorrência, pelos aventureiros, pelo mercado. Enfim, isso gera o quê? Gera uma crise. Então ficam aqui essas dicas para que você entenda a importância de você trabalhar com metas realistas, metas mensuráveis. Outra coisa que eu disse, metas atraentes para a sua equipe. Outra coisa que eu falei aqui, ser realista e entender que você trabalha dentro de um tempo. Ok? Fica essa dica aí. Não há barreiras que você não possa vencer, mas é importante que haja planejamento e entender que estamos vivendo um tempo em que a tecnologia trabalha ao nosso favor, mas também, se você não souber usá-la, ela pode trabalhar contra você. É como na aviação. O vento pode ser seu maior aliado. O vento pode ser o maior aliado de um piloto de avião. Mas o vento, se você não souber trabalhar, pode ser o pior inimigo de um piloto. Fica a dica, até mais e que Deus nos abençoe.